E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, certo? Nesse vídeo iremos trabalhar com a integral de Cauchy, certo? Ou seja, iremos resolver algumas integrais, certo? Que eu separei para vocês aqui. E é o seguinte, a primeira integral, a gente tem aí Euler elevado a z sobre z menos 1, né? Em um círculo, né? Centrado em 0, de raio 2, né? É isso que, essa condição aqui que nós temos, certo? E o que é que nós sabemos primeiramente? Sabemos que a integral de Cauchy ela pode ser escrita da seguinte maneira, né? A fórmula integral. Temos que a integral de f de z, a função f de z menos z0 dz é igual a 2πi f de z0, ok? Então nós temos isso daqui, essa é a fórmula integral de Cauchy. Então o primeiro passo para nós resolvermos uma integral como essa, dessa natureza, né, é verificar quem é a nossa função f de z, certo? Após isso a gente vai definir quem é o nosso z0. E aí, para finalizar, a gente define, né, quem é o nosso f de z0. Ou seja, a gente vai descobrir quem é a nossa função, vai descobrir quem é o nosso z0 e depois vai definir quem é o nosso f de z0, certo? E aí a gente encontra o nosso resultado. De maneira bem simples, essa é uma integralzinha bem de boa. Nós podemos identificar rapidamente aqui que nossa função é f, bota aqui f de z igual a Euler elevado a z, né? Em que nosso z0, bota aqui uma vírgula, nosso z0 é igual a 1, certo? Fazendo a comparação aqui com a nossa fórmula, temos 1 aqui e z0 aqui, né? Então nós podemos dizer que z0 é igual a 1. Portanto, a nossa função definida aqui em z0 é igual a Euler elevado a 1, que é igual a Euler, né? Portanto, a integral aqui de Euler elevado a z de z menos 1 dz, eu acabei esquecendo de colocar ali o dz na hora da digitação, é igual a 2πi, certo? f de z0. Quem é o nosso f de z0 que a gente descobriu? É o Euler. Então a gente coloca aqui e finalizamos a nossa primeira integralzinha, certo? Então vamos lá para a segunda, uma mais tranquila também, que é o seguinte: nós temos uma condição sendo dada, dada essa integral, certo? Para uma curva centrada em 1, certo? E de raio também 1. Agora perceba o seguinte, quando nós olhamos aqui para o denominador, eu acho que não, essa cor ficou muito forte, deixa eu tentar apagar aqui. Quando olhamos aqui para o denominador, ó, perceba que z está ao quadrado, certo? Na nossa fórmula, reescrevendo aqui novamente, nós temos aqui, ó, f de z, z menos z0, certo? dz igual a 2πi f de z0. É isso que nós temos, certo? Perceba que z ele não está aqui ao quadrado, então nós temos que reescrever aquele denominador de modo que z fique elevado ao grau 1. Então nós podemos fazer o seguinte, podemos fazer z quadrado menos 1 é igual, aí a gente faz o produto da soma pela diferença, certo? Vezes z menos 1. Esse produto vai gerar o z quadrado menos 1, certo? Então a gente pode reescrever daqui a nossa integral, né? Portanto, vou botar aqui um portanto, a nossa integral ela passa a ser reescrita como sendo dz sobre z mais 1 vezes z menos 1, certo? Beleza, então essa é a nossa nova integral. Agora a gente vai passar a analisar o seguinte, ó, perceba que foi dada uma condição e a gente está encontrando aqui uma solução, né? Na verdade, se nós pegássemos aqui esse denominador, certo, igualasse ele a zero, a gente ia descobrir que z ele teria duas soluções, né? Então, como eu tenho aqui uma curva, vamos tentar aqui plotar, né? Fazer um esboçozinho aqui. Como eu tenho aqui uma curva, certo, centrada em 1, vou botar aqui 1 e de raio 1. Então, tecnicamente ficou um pouquinho feio, mas nossa curva tecnicamente é essa. Nós temos duas raízes aqui, ó, 1 e menos 1. Perceba que 1 ele está dentro da nossa curva, então
Para 1, a nossa função é analítica, certo? Então nós temos o seguinte, distinguindo aqui quem é a nossa função analítica, né, e a singularidade, nós podemos reescrever a nossa função f de z. A nossa função f de z agora, ela vai passar a ser 1 sobre z mais 1. Ah, mas por quê? Porque para essa condição, a minha função será analítica, né? Porque 1, ele está lá dentro da nossa curva, ok? Então, portanto, nós podemos reescrever novamente aqui nossa integral e fazer aqui, ó, 1 sobre z mais 1 sobre z menos 1, certo? Isso aqui dz, beleza? Isso aqui dz. Beleza, aqui, agora eu posso identificar aqui que z0 é igual a 1, certo? Portanto, o meu f de z0, ele é igual a quem? Vai ficar 1 sobre 1, né, que é o meu z0, mais 1. Isso daqui vai me dar 1 sobre 2, ok? Então, já sei quem é f de z0. Portanto, nós podemos dizer aqui que a integral de dz sobre z quadrado mais 1 é igual a 2πi vezes 1 meio, certo? Que é igual a πi. Beleza? Então, esse é o nosso resultado aqui, tranquilo? Uma alternativa, caso fique um pouco complicado resolver dessa forma, seria a gente utilizar frações parciais, certo? Então, dividir em duas frações parciais aí. Contra A, B e tal, acho mais trabalhoso, essa interpretação é bem mais rápida, né? E nós temos o seguinte, ó, nossa última integralzinha aqui para fechar o nosso vídeo. Nós temos uma integral já mais bem elaboradazinha, né? Temos ali, podemos identificar também facilmente que nossa função é seno de z quadrado, seno quadrado de z menos z quadrado, né? E o nosso denominador ali, ó, perceba que ele está elevado ao grau 3, né? E nós temos o seguinte, para resolver uma integral como essa, nós podemos utilizar aí a ideia das n derivadas da função f de z0. Ou seja, eu posso fazer o seguinte, ó, posso utilizar a ideia das n derivadas da função z0, né? Ou seja, isso daqui é igual a n fatorial sobre 2πi integral de f de z sobre, aí nós teremos aqui, ó, z menos z0 elevado a n mais 1 dz. Nós teríamos tecnicamente isso daqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Ok, dz. Beleza? Nós teríamos tecnicamente isso daqui. Então, o nosso primeiro passo para quando a gente tiver uma situação como essa é identificar quem é o nosso n, né? Perceba que comparando aqui, ó, tem um n mais 1 aqui e tem um 3 aqui. Então, nós poderíamos fazer o seguinte, ó, poderíamos fazer que se n mais 1 é igual a 3, portanto, né, nosso n é igual a 2, certo? Então, eu já jogaria ali 2 fatorial, tal, bonitinho, e a minha n derivada aqui, no caso, seria a segunda derivada, né, da minha função. Quem é a minha função? Minha função é seno quadrado de z menos z quadrado. Então, nós temos que fazer a derivada dessa função aqui, ok? Então, deixa eu só colocar aqui quem é a minha função. Minha função de z aqui é seno quadrado de z menos z quadrado. Então, a gente vai fazer as duas derivadas dessa função aqui, beleza? Então, fazendo a primeira derivada, nós temos o seguinte, ó, derivando f em relação a z, nós temos que seno quadrado de z menos z quadrado, não é isso? Perceba que seno quadrado, a gente tem um produto de seno vezes seno de z, né? Então, a gente poderia fazer a regra do produto, né? E fazendo a regra do produto, nós encontraríamos duas vezes cosseno vezes seno, né? Então, duas vezes cosseno vezes seno, a gente teria o seguinte, ficaria duas vezes cosseno de z vezes o seno de z, rapidinho para não perder muito tempo, né? Menos a integral de z quadrado seria 2z, né?
Aí nós temos o seguinte, 2 vezes cosseno de z vezes seno de z, lembrando que a gente também faz a regra da cadeia, certo? Porém, como a gente só tem z lá dentro, a derivada de z em relação a z é 1, né? Então a gente desconsidera isso daí, né? Vai ficar 1 vezes 2 vezes o cosseno de z vezes seno de z, né? Perceba que esse termo, né, 2 vezes cosseno de z vezes seno de z, ele pode ser substituído por seno de 2 vezes z. Então a gente pode fazer seno de 2 vezes z, certo? Menos 2z. Fazendo a segunda derivada aqui, portanto, nós podemos chegar à segunda derivada da nossa função f de z, certo? Que seria o seguinte, ficaria o seguinte aí, fazendo a derivada do seno, né? A derivada do seno é o cosseno, e a derivada de dentro ali ficaria 2, né? Porque 2z a derivada em relação a z vai dar 2. Então nós teríamos aqui o seguinte, ficaria 2 cosseno de 2z, certo? Menos a derivada de 2z em relação a z é 2, né? Então nós teríamos isso daqui, beleza? Perceba que eu tenho que definir aqui a minha função em z0. Só que z0 aqui tá tendo um papel aqui de a, né? De um valorzinho a. É o que nós temos aqui. Então, a nossa segunda derivada aqui, ó, vou botar assim, f de 2 linhas z0 é igual a 2 vezes o cosseno de 2a menos 2, certo? Então, essa é a nosso f de z0, né? Nossa função derivada 2 vezes definida em z0. Então, a gente tem isso daqui, não é isso? Agora, nós podemos encontrar quem é a nossa solução, certo? Vamos pegar essa equação que a gente tem aqui em cima, ó, essa daqui, e vamos trabalhar com ela aqui para encontrar quem é a integral. Perceba que eu isolando a integral, vou ter o seguinte, ó, isolando a integral, vou ter f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1 dz, certo? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual, ó, 2π tá fazendo quociente, né? Tá dividindo, pode passar multiplicando. Então vai ficar 2πi f de z0, certo? Dividido por n fatorial, ok? Porque o n fatorial está fazendo produto com a integral, pode passar dividindo, certo? Então nós temos isso daqui. Beleza, então eu já sei quem é o meu n, né? Meu n é 2, então eu posso fazer 2πi, fazer mais bonitinho aqui. Então eu posso fazer 2πi dividido por 2 fatorial, certo? O nosso f de z0 é justamente 2 vezes cosseno de 2a, menos 2, não é isso? É isso que nós temos. 2 fatorial é 2, então esse 2 corta com o de cima, e nós teríamos aqui que a integral, vou fazer aqui um portanto, a integral aqui de f de z0, que no caso é seno quadrado de z menos z quadrado, dividido por z menos a ao cubo, certo? dz aqui é igual a πi 2 vezes o cosseno de 2a menos 2. Então esse é o nosso resultado, ok? Então esse foi mais um vídeo aqui resolvendo algumas integrais de Cauchy, certo? Posso trazer outros conteúdos relacionados à física matemática, variáveis complexas e tudo mais, certo? Então, dê seu like, curte, comenta, compartilha, e é isso aí, galera. Valeu!